21, 22 de agosto de 1986, reunimos-nos na República Popular de Angola. A primeira reunião, linha da frente. Nossa estratégia de luta. Nossa estratégia de libertação total da África Austral. Nossa estratégia de igualdade entre todos os homens, independentemente das suas cores da pele, independentemente das suas raças, independentemente da sua cultura, independentemente das suas confissões religiosas. Somos nós, os pioneiros e os campeões da região. A República Popular de Moçambique, sublinha, popular. Povo no poder. Não é maioria, é povo no poder. Não nos interessa se é branco, se é indiano, se é mulato. Não nos interessa se é católico, se é muçulmano, se é protestante ou ateu. O povo no poder. Por isso escrevemos o livro. Fazer da escola uma base para o povo tomar o poder. Samora Machel foi um homem que trouxe vários ensinamentos aos moçambicanos. Ensinamentos nesse caso. Muitas coisas nós aprendemos. Pena que alguns políticos hoje não querem se entregar a esses ensinamentos maravilhosos. Samora Machel, acima de um líder, foi um profeta. Acima de tudo, foi alguém que conseguiu perceber todas as coisas que vão acontecer, infelizmente, em Moçambique nos dias de hoje. Por isso que eu trago este vídeo hoje para recordar algumas das maiores lições e discursos de Samora Machel. Discursos que vão nos fazer refletir e entender a situação de Moçambique. Machel era um líder tão visionário que percebeu que as coisas seriam muito complicadas para os moçambicanos, graças àqueles que não estão comprometidos com o povo, que não querem servir ao povo. Nesse primeiro vídeo nós vimos que Samora Machel disse: povo no poder. Não interessa se você é branco, não interessa se você é mulato, etc, católico, muçulmano, o povo é que está no poder. Moçambique pertence ao povo e o povo é que é o patrão. Então, neste vídeo eu separei algumas das falas, acho que mais ou menos 3 ou 4 falas que eu vou trazer aqui, que Samora Machel trouxe para os moçambicanos e, de certa forma, eu acho que é melhor nós escutarmos para podermos relembrar as lições que Samora Machel deixou para nós. Esse vídeo também para aqueles políticos que, de certa forma, deixaram seu coração endurecer, já não querem escutar o povo moçambicano. O povo precisa de políticos honestos, precisa de políticos como Samora Machel, como Afonso Dhlakama e tantos outros que viveram para poder servir aos moçambicanos, mas que infelizmente acabaram perdendo as suas vidas ao longo dessa trajetória. No primeiro vídeo eu vou trazer uma das falas mais emblemáticas de Samora Machel. Samora Machel diz aos moçambicanos, e eu digo hoje a você que é moçambicano, não interessa também angolano, brasileiro, cabo-verdiano e português e etc, e tantos outros países que acompanham aqui o canal, que a luta continua. Veja nas palavras de Samora Machel como é belo vê-lo a falar da luta continua. A luta continua. Contra o quê? Against what? Against what must the struggle continue? Contra o tribalismo. Against tribalism. A luta continua. And what else must we struggle Contra a against? ignorância. Against ignorance. Contra o analfabetismo. Against illiteracy. Contra a exploração do homem pelo homem. Against exploitation. Contra a superstição. Against superstition. Contra a miséria. Against misery. Contra a fome. Against contra hunger. o pé descalço. Against lack of clothing. A luta continua. The struggle continues, Para que sejamos todos homens iguais. so that someday we will all be equal. Sentem-se orgulhosos. Porque foram colonizados pelos ingleses. Os ingleses são civilizados. Constituem um grande império. E outros, porque foram colonizados pelos franceses e pensam que intelectualmente são mais desenvolvidos, mais civilizados, mais evoluídos, porque foram colonizados pelos franceses. Eu fui colonizado pelos portugueses, I was colonized by the Portuguese, país mais subdesenvolvido da Europa. the most backward country in Europe, but still colonialist. Colonialismo é um crime contra a humanidade.
Colonialism is a crime against humanity. Não há colonialismo humano. There is no humane colonialism. Não há colonialismo democrático. There is no democratic colonialism. Não há colonialismo não explorador. Esse discurso de Samora Machel, eu fico muito arrepiado quando ouço esse tipo de frases, essas palavras de Samora Machel. Me recordam momentos bons da minha vida e tantas outras coisas que eu escutei ao longo da minha trajetória infantil. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer, sou muito novo para ter conhecido Samora Machel. Mas para aqueles que ouviram Samora Machel a discursar com aquela energia, sabem muito bem que Samora Machel tinha uma coisa que ele odiava muito: os lambibotas, principalmente, aqueles preguiçosos que não queriam fazer nada, que não queriam trabalhar em prol do bem-estar do povo, os parasitas. Samora Machel odiava essas pessoas. Ele expressa isso com tanta firmeza, com tanta raiva, que as palavras dele são como um chicote nas costas daqueles que maltratam o povo e gastam recursos para seu benefício pessoal e não para o benefício do povo, que é o principal ator no Estado. O povo, que é o patrão, está a sofrer. Como assim? Se você está a viver bem, não faz sentido. Veja esse discurso de Samora Machel e não me diga que isso não é um soco no estômago. Estes daqui também roubavam muito, eu sei. Mas garantiram-me que não vão roubar nem sequer uma agulha. Porque vamos punir. Não queremos ladrões neste país. Nós não lutávamos para libertarmos ladrões, não é verdade? Não lutávamos para transformarmos o nosso país em país de ladrões. Ouviram? Transformarmos o nosso país em país de indisciplinados. Não era isso. País de preguiçosos. Não era isso. Desleixados, sujos. Não era isso. Era para conquistarmos a nossa dignidade, a nossa personalidade. É ou não é? Dinheiro do banco é dinheiro do povo. Não pode servir para pagar a inúteis, a preguiçosos, a bêbados, a faltosos, a desleixados, a indisciplinados, os que praticam a vagabundice. Terceira categoria: desempregados e marginais. Na sociedade nova que estamos a construir, só tem direito a comer quem trabalha. Ouçam bem. Quem não produz, não tem direito a salário. Só temos pena porque a cabeça está fora. Temos pena porque a cabeça está fora. Queríamos a cabeça aqui dentro, esmangar e pulverizar, cilindrar e assumir responsabilidade como chefes de família, esses marginais. Não podemos permitir que os parasitas continuem a sugar o nosso sangue. Vamos criar condições para todos esses elementos produzirem. Vamos entregar-lhes terra e trator. Eles vão produzir para pagar. Vão produzir para terem o direito de comer. Vamos tomar medidas rigorosas. Vamos cortar o cordão umbilical que os liga aos antigos patrões. Se necessário, cortaremos com katana ou com machado. Normalmente é com tesoura o cordão umbilical, não é verdade? Mas neste caso, katana ou machado. Vamos ser, para com eles, implacáveis. Vamos instalar no nosso seio uma disciplina de ferro. Declaramos aqui, solenemente, guerra ao inimigo interno. Não queremos ladrões neste país. Nós não lutávamos para libertarmos ladrões, não é verdade? Não lutávamos para transformarmos o nosso país em país de ladrões. Nós não lutávamos para libertarmos ladrões, não é verdade? Não lutávamos para transformarmos o nosso país em país de ladrões. Ouviram? Discurso, depois desse discurso impactante que nós vimos agora neste momento, discursos que realmente arrepiam a pele, discursos que trazem aquilo que é a reflexão, que trazem aquilo que nós moçambicanos recordamos, aquilo que é a vida e obra de Samora Machel, um dos líderes que, na verdade, trouxe a liberdade para Moçambique, tanto a liberdade em termos de pensamento, quanto a liberdade em termos de conviver sem estar sob nenhum domínio colonial. Eu também quero trazer como último discurso aqui, falar um bocado do que nós devemos fazer no caso de haver ladrões na nossa casa, haver ladrões na nossa república e haver ladrões, aqueles que são indesejados. Samora Machel deixou claro e muito bem claro aquilo que deve ser feito para se livrar desse tipo de pessoas que não servem ao Estado, que não servem aos moçambicanos. Devem ser varridos, como Samora Machel diz. Devem ser varridos todos aqueles que são inúteis ao Estado moçambicano. Devem ser varridos todos aqueles que são corruptos, todos aqueles que aproveitam dos recursos para benefício próprio e não benefício coletivo. Todos aqueles que usam recursos do Estado para se beneficiar a si e a sua família. Todos aqueles que são incompetentes, mas que até hoje insistem em estar em cargos altos e não trazem resultados. Esses devem ser varridos nas palavras de Samora Machel. Ouça agora. Vamos varrer a nossa casa. Vamos passar a vassoura por todos os cantos da casa. Vamos começar pelo aparelho do Estado, porque é um instrumento fundamental da política do partido. O nosso aparelho do Estado
tente se libertar de todos os infiltrados, de todos os indisciplinados, de todos os incapazes, de todos os preguiçosos, de todos os negligentes. O nosso Estado é um Estado de operários e camponeses, não é um Estado de inúteis, preguiçosos e reacionários. Vamos dar a tarefa a todos os ministros de fazerem a limpeza dos respectivos ministérios. Cada ministro deve, no prazo de 3 meses, assegurar que o seu ministério é uma estrutura sã e dinâmica operativa. O povo tem a tarefa de participar nesta purificação. O povo, mais uma vez, será o filtrador, como nas eleições para as Assembleias do Povo, como na estruturação do partido. O povo deve denunciar os infiltrados, apontar os indisciplinados, desmascarar os incompetentes, atacar os arrogantes, desalojar aqueles malfeitores. Vamos criar condições para a participação do povo nesta tarefa. Em cada ministério vai ser criado um gabinete de controle e disciplina, dirigido pessoalmente pelo ministro. A população poderá dirigir-se diretamente ou por carta a esse gabinete. É ação do inimigo e deve ser punida essa ação. Bem, para quem assistiu esse vídeo e não ficou arrepiado com as falas e não ficou de certa forma assustado com o quão Samora Machel estava a prever o futuro de Moçambique. Samora Machel era mais do que um líder, um vidente. Tudo que ele falou em palavras está a acontecer hoje na prática. Infelizmente, nós temos pessoas que se aproveitam de cargos políticos para poder beneficiar o seu próprio bolso. Isso acontece muito em Moçambique, é uma situação triste, uma situação que nos deixa cada vez mais desanimados. Nós moçambicanos queremos viver uma vida boa, todo mundo, nós africanos também queremos viver uma vida boa, todas as pessoas que vivem ao redor do mundo, na América, na Europa, na Ásia, na Áustria, entre outros continentes, acho que são todos, não me corrijam, mas todos merecem viver uma vida boa. Mas infelizmente o mundo está com um câncer chamado corrupção, está com um câncer chamado egoísmo político. Aqueles que não têm essa vocação para ser políticos como Samora tinha, como Dhlakama tinha. Políticos que realmente se preocupam com o povo e abrem mão da sua vida pessoal, abrem mão daquilo que é o seu bem-estar, daquilo que é a sua família, para poder servir ao povo, porque o povo é o mais importante. O povo é que está no poder. A luta continua. Devemos nos livrar daqueles que não trazem nada e não agregam nada para a nossa vida. Samora Machel, em jeito de resumo, é isso que ele traz para cada um de nós. Nós devemos prestar atenção nas coisas que acontecem nas nossas vidas, tanto vidas sociais quanto vida política, para nós moçambicanos e a todos que acompanham aqui o canal. Eu fico muito feliz em saber que existe um homem como esse na face da terra, que tem uma visão incrível, que tem um coração gigante e que amou muito a pátria em que ele viveu e deu tudo de si para poder ver o seu país. Infelizmente ainda não chegou no patamar em que ele desejava. Samora Machel morreu a 19 de outubro de 1986, num acidente que nós já retratamos toda a história por detrás disso. Eu fiz um vídeo, um documentário, um dos primeiros documentários a ter sucesso aqui no canal foi de Samora Machel. Me orgulho muito por ter trago e por ter conhecido a história de um homem maravilhoso, de um homem que é mais do que um homem. Na verdade, ele é alguém que já transcende essa de homem. É um anjo na terra, Samora Machel, mas um anjo com os pés no chão, com os pés firmes ao chão, e tinha noção de que tipo de pessoas ele estava a lidar. E ele sempre alertou os moçambicanos que nós devemos fazer no caso de situações em que o povo não está no poder. E parece que neste momento eu não vou dizer a resposta. Coloque nos comentários a sua opinião, por favor. Esse é o vídeo que eu quero trazer algumas lições eternas do nosso professor e nosso amado líder eterno, Samora Moisés Machel.